Os 7 pecados capitais versus Hokages. A análise de hoje vai ser quem venceria entre esses dois grupos, cara. Vou considerar todo mundo no auge de poder. Não vou considerar nem o Shikamaru e nem o Danzo. Vamos falar primeiramente de força bruta. Cara, os pecados capitais têm uma força bruta muito grande. Se a gente for pegar, por exemplo, o Banho Meliodas, já teve capacidade para destruir a masmorra e o selamento que tinha na masmorra, que de acordo com o mangá tinha capacidade para segurar 10 dragões, sendo que cada um dos dragões tinha capacidade para destruir uma cidade. E mais pra frente a gente vê também que em vários momentos na história de Nanatsu Taizai, os pecados capitais em suas batalhas têm capacidade para destruir várias montanhas. Então assim, os pecados capitais têm uma força bruta muito grande. Mas vamos ser honestos, cara. Quem do mundo de Nanatsu Taizai tem esse feito aqui do Toneri de partir esta lua ao meio, cara? Lembrando, esta lua em Naruto é maior do que a própria Terra, cara. Maior do que o próprio planeta Terra. É basicamente uma terra plana. Tem a superfície da lua e dentro dessa superfície da lua tem basicamente 2 planetas, já que esta lua aqui é maior do que a Terra, né? Tem sol, tem cidade, tem castelo, tem várias ilhas, tem um oceano gigante, por aí vai, cara. E o Toneri, que nem é realmente um dos mais fortes do verso de Naruto, teve capacidade para partir esta lua ao meio usando puramente força bruta. Então se a gente for pegar, por exemplo, o Naruto auge, ele é umas 3 a 4 vezes mais forte do que esse Toneri, cara. Então o Naruto no auge tem sim capacidade para destruir todo o planeta Terra na base da porrada. Feito esse que, em termos de força bruta, não existe dentro do mundo de Nanatsu Taizai. Aí, detalhe, cara, lá no começo, lá no primeiro capítulo do mangá de Naruto, a Kurama foi dita com a capacidade de gerar maremoto e terremoto apenas com os movimentos das suas caudas. E a gente sabe que Hashirama, Minato, entre vários Hokages, têm capacidade para lidar com essa força bruta. E para finalizar, o Naruto já teve capacidade para segurar um fechamento dimensional. Então, em termos de força bruta, a vantagem é com certeza para os Hokages. Em termos de poder destrutivo, dentro do mundo dos 7 pecados capitais, temos o Caos. O Caos simplesmente criou o planeta Terra e tudo que tem vida no planeta do mundo dos pecados capitais. Criou também as deusas, o rei demônio e por aí vai. Ele simplesmente criou o mundo dentro do mundo de Nanatsu Taizai e tudo que tem vida nele. Então se a gente for pegar então Meliodas, entre outros pecados capitais ali e equiparar esse caos, podemos chegar a uma conclusão que tanto o Meliodas como os pecados capitais, juntando toda a sua magia, todo o seu poder, estaria no máximo a nível sistema solar, cara. Eu acho que eles não chegam a sistema solar, mas pegando os 7 pecados capitais e comparando aí com o caos e juntando toda a magia, eu acredito que no máximo seria sistema solar. Vamos pegar agora o verso de Naruto. No filme também da Leste, o chakra de 200 ninjas comuns, basicamente 200 Iruka Sensei, teve capacidade para destruir toda essa lua aqui, como eu já disse, cara. Se a gente for pegar então o Naruto no auge, é questão de milhões ou até bilhões de vezes mais chakra do que 200 ninjas comuns. Então Naruto fazendo o Abijudama teria com facilidade capacidade para destruir vários planetas. O próprio Hashirama também tinha mais chakra que o próprio Naruto no MK2, que já tinha milhares de vezes mais chakra do que 200 ninjas comuns. Então o Hashirama também, usando seus poderes, teria também capacidade para destruir mais do que um planeta, cara. E se a gente for pegar, por exemplo, a Kaguya, ela criava dimensões, mais de uma dimensão, sendo que cada uma dessas dimensões tinha nitidamente o tamanho de um universo. E a gente sabe que o Naruto no auge tinha capacidade para lidar com esse poder da Kaguya. Então se a gente for pegar os Hokages e levar em consideração feitos e citações, a gente pode levar em consideração que o Naruto mais o Hokage teria capacidade para destruir pelo menos metade do universo, já que o Naruto teve capacidade para lutar contra a Kaguya, que tinha capacidade para criar e destruir dimensões, que eram nitidamente do tamanho de um universo cada uma das dimensões, cara. Então poder destrutivo, a vantagem é também para os Hokages. Em termos de resistência, os melhores feitos de resistência dos pecados capitais é de resistir a ataques nível ali montanha, que tem a capacidade de destruir montanha, cara. Mas, como eu já disse, o Naruto teve capacidade para resistir ao ataque do Toneri, que partiu a lua ao meio. Sem dizer também que o mero fato de você receber um ataque de um ninja, como por exemplo o Onoki já tinha capacidade para carregar um peso inteiro de uma ilha. Então assim, a força bruta dos ninjas é muito grande, cara. O simples fato dos Hokages conseguir lidar com esse nível de poder, como da própria Kurama, já mostra uma resistência muito grande. Então, em termos de feitos e estações, os Hokages têm sim melhores feitos de resistência, tanto em feitos como em estações, do que os próprios pecados capitais, cara. Vamos agora falar de velocidade. Os dois grupos são muito rápidos. Em relação aos 7 pecados capitais, cara, lá na primeira temporada, e também lá nos primeiros capítulos do mangá de Nanatsu Taizai, já tinha ali Velocidade da Luz, onde o Golter tem um ataque de luz. E a gente sabe que tanto a Diane como o próprio Hendrickson já teve capacidade para se esquivar de ataques de luz do Golter, né? Que é aquela flecha de luz que ele realmente joga. Então a gente percebe que tanto a Diane como o próprio Hendrickson, lá na primeira temporada, para o começo da segunda temporada, já tinha Velocidade da Luz. Se a gente for pegar então todos os pecados capitais no auge, é questão aí de milhares de vezes a velocidade da luz.
Agora, se a gente for pegar o verso de Naruto, cara, lá na batalha contra o Haku, Naruto e o Sasuke, lá na batalha contra o Haku, usando apenas o básico do controle de chakra. Eles não sabiam nem mesmo andar sobre as águas usando chakra, mas canonicamente nesta batalha, tanto Naruto como Sasuke já eram superiores à velocidade da luz. O próprio Haku, detentor de se mover na velocidade da luz, afirma que o Sasuke estava corporalmente acompanhando a sua velocidade. Então, nesta época aqui, canonicamente que o Naruto e o Sasuke já tinham velocidade da luz, cara. Inclusive, até hoje, ninguém me refutou nesse assunto aqui, cara. Nesse ponto, ninguém até hoje conseguiu me refutar. Então, o Naruto e o Sasuke, nesta batalha contra o Haku, já tinha canonicamente superior à velocidade da luz. E se a gente for pegar o Gai, ele teve capacidade para distorcer o espaço em sua volta, usando puramente velocidade, sem nenhum tipo de interferência de energia, que tem pessoas aí usando cálculos que dizem que é questão de bilhões de vezes a velocidade da luz, cara. Então, canonicamente, o Naruto é questão de mais de 80 bilhões de vezes a velocidade da luz, já que o próprio Naruto, lá nos 30 primeiros capítulos do mangá de Naruto, quando ele sabia apenas o básico do controle de chakra, já era mais rápido que a luz. Então, Naruto auge, com muito mais poder, muito mais forte, questão de bilhões de vezes a velocidade da luz, e os Hokages está na casa de milhões de vezes a velocidade da luz, cara. Então, em termos de velocidade, a vantagem com certeza para os Hokages. Então, percebam, cara, em basicamente tudo, os Hokages têm vantagem sobre os pecados capitais, cara. A única chance de vitória dos pecados capitais é usando os seus poderes, cara, porque dependendo das habilidades, você pode sim vencer um cara mais forte do que você. Porém, será que os pecados capitais teriam capacidade de derrotar os Hokages usando algum das suas habilidades? Vamos começar aqui pelo Meliodas. O Meliodas tem vários poderes, mas os seus poderes mais interessantes é sua capacidade regenerativa e sua capacidade de refletir ataque. Ele consegue refletir qualquer ataque mais forte do que foi lançado e também ele consegue acumular dano e lançar esse dano que ele acumulou muito mais forte contra o seu oponente, que ele usou para derrotar o Henriksen e também que ele usou lá contra os 10 mandamentos. Porém, a reflexão do Meliodas seria inútil contra os Hokages, que tem uma capacidade de velocidade muito grande. O próprio Scanor teve capacidade para reagir à reflexão do Meliodas, cara. Então os Hokages também teriam essa capacidade. Então a reflexão do Meliodas seria inútil. Qualquer outro ataque do Meliodas seria inútil contra os Hokages, que é muito rápido, tem uma resistência muito grande. Então basicamente tudo que o Meliodas fizer, os Hokages vai ter uma contramedida. O Scanor também, ele tem o seu poder ligado ao Sol, cara, sendo que ao meio-dia, por 1 minuto, ele é invencível. Porém, basicamente, tudo que o Scanor também fizer vai ser inútil contra os Hokages. Lá no filme da Leste, a gente tem uma cena onde o Shikamaru e a Sakura, enfim, ninjas medianos, está a poucos metros de distância do próprio Sol. Ou seja, a gente percebe que os ninjas em Naruto têm sim uma resistência ao calor do Sol, cara. Já que nesta cena a gente vê nitidamente o Shikamaru a poucos metros de distância do Sol, sem receber nenhum tipo de dano. Se a gente for pegar os Hokages, eles são extremamente mais poderosos do que o Shikamaru. Então, mesmo que algum ataque de Sol, mesmo que aquele mini Sol acerte algum Hokage, eles teriam, assim, resistência para resistir ao calor do Sol, cara. E, novamente, eu digo, qualquer dano que eles também sofrer, eles vão conseguir se recuperar, como Naruto, Hashirama e por aí vai, cara. Então o Scanor, com todos os seus poderes, também seria inútil contra os Hokages, que é mais rápido, tem resistência e também tem uma certa imunidade, uma certa resistência ao calor do Sol. Se a gente for pegar, então, a Merlin, ela daria assim, um trabalho, porque ela é muito inteligente e tem uma capacidade de adaptar na batalha muito grande. Ela tem a capacidade de parar o tempo, basicamente instantaneamente. Também tem a capacidade de usar o seu cubo perfeito para ataque, para defesa e também tem a sua técnica de teletransporte. Mas tudo isso seria inútil contra os Hokages, cara. O cubo perfeito pode ser facilmente anulado pelas esferas da verdade, que apaga da existência e anula qualquer energia que não seja energia natural. Sem dizer também que o Minato e o Tobirama têm teletransporte. Se a Merly prender o Minato e o Tobirama dentro do cubo perfeito, ele sai usando teletransporte. E também o Naruto pode tanto se salvar como salvar os seus aliados usando as esferas da verdade e anulando o cubo perfeito. Então, basicamente, tudo que a Merly tentar fazer contra os Hokages, eles vão ter uma contramedida. O que daria realmente mais trabalho seria a capacidade de parar o tempo, cara. Mas os Hokages têm uma capacidade de chakra extremamente grande. O próprio Hashirama já teve capacidade para quebrar o controle do Tensei do Orochimaru. Então, sim, mesmo a capacidade de parar o tempo contra os Hokages, que tem uma capacidade de chakra, um poder de chakra extremamente elevado, eles teriam, sim, capacidade para quebrar essa paralisia do tempo da Merlin. Sem dizer também que eles podem pular isso usando estratégias como clones das sombras e tudo mais. Temos também o King com seus ataques ali de lança, tem a capacidade também de curar os seus aliados e também tem a capacidade de transformar em pedra os seus oponentes quando a sua lança os atinge, cara. Mas, novamente eu digo, os Hokages são extremamente rápidos, alguns têm teletransporte, então acertar os Hokages seria uma tarefa basicamente impossível para o King, cara. A Diana também tem uma força bruta muito grande e tem a capacidade de manipular a Terra. Mas, novamente eu digo, os Hokages têm teletransporte, têm velocidade, têm resistência, têm poder
destruição aí para destruir vários planetas com facilidade, como é o caso do Naruto. E detalhe, os pecados capitais não mostraram capacidade para sobreviver no vácuo do espaço. Já qualquer ninja em Naruto, por ter recebido o chakra do Hagoromo, tem capacidade para sobreviver no vácuo do espaço, como foi realmente mostrado no filme da Leste. Então, se for da vontade do Naruto, ele pode facilmente destruir toda a Terra para finalizar os pecados capitais lá no vácuo do espaço, cara, e considerar um ambiente neutro, onde não iria existir nenhuma pessoa na Terra, seria simplesmente os 7 pecados capitais e os Hokages. O Naruto destruir todo o planeta para derrotar os pecados capitais é sim uma escolha. Então, embora os pecados capitais sejam sim extremamente poderosos, eles não teriam chance nenhuma contra os Hokages, que tem mais poder digestivo, tem mais força, tem mais velocidade, tem mais poder, cara, tem mais formas de derrotar os pecados capitais, cara. Então, o vencedor da batalha de hoje é sim os Hokages, com a vitória, com um abismo de diferença de poder entre os pecados capitais e os Hokages. Então, a vitória de hoje é sim dos Hokages.